Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gleilson Lucena, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Mateus, tendo como nosso pastor titular, pastor Israel Silvestre. Eu quero aqui saudar nosso pastor presidente da convenção, pastor Francisco Soares Raposo Filho, saudar também o pastor Rosivaldo Cardoso, pastor coordenador da Secretaria de Educação Cristã, e neste saudar a todos os nossos pastores, obreiros e professores da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, 6 de abril, inicia-se o segundo trimestre da nossa lição, da nossa Escola Bíblica Dominical, tendo como tema central "E o Verbo se fez carne". E neste domingo estaremos estudando sobre a temática "O Verbo que se tornou em carne". O textuário está no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O texto proposto para nossa reflexão está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus queridos, nesse trimestre, estudando a Cristologia, nós vamos poder trazer clareza para a igreja, um assunto de grande relevância para a salvação da humanidade, que é a encarnação de Deus, a encarnação de Cristo, aqui apresentado pelo apóstolo João no Evangelho como o Verbo de Deus, o Verbo que não fora criado, mas que fora gerado, aquele que é eterno. E aqui o apóstolo Paulo diz que foi achado na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Nós sabemos que a morte na cruz é uma morte de humilhação, mas Cristo foi obediente e isto é visto para nós como um grande exemplo de amor e sacrifício. Jesus, que era Deus, humilhou-se a si mesmo e se tornou homem para poder salvar a humanidade do pecado. A morte na cruz é vista como uma grande humilhação, mas podemos ver o tamanho do amor e obediência por Jesus a ir àquela cruz, a se entregar da forma como se entregou, por amor à humanidade. Ele se submeteu à morte mais cruel e humilhante para poder pagar o preço do pecado e oferecer a salvação à humanidade. Nós sabemos que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A morte na cruz de Jesus também tem um significado espiritual profundo. Ela representa a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e a abertura do caminho para a salvação e a vida eterna. A humilhação e a obediência de Jesus são vistas para nós como cristãos, para a Igreja do Senhor e para toda a humanidade como um grande exemplo a ser seguido. Eles são chamados a seguir, nós somos chamados a seguirmos, e toda a humanidade é chamada a seguir a Cristo e ver o seu grande exemplo de amor e obediência ao Pai. E ele, humilhando-se, sendo obediente a Deus, mesmo em face de desafios e dificuldades. Nestas passagens nós podemos ver o imenso amor de Deus enviando o seu Filho unigênito para salvar os pecadores, para redimir a humanidade dos seus pecados, através da morte de Jesus naquela cruz. E Paulo o apresenta como um Deus e também o apresenta como aquele que se esvaziou do seu ser divino, mesmo os atributos de Deus estando nele, o que chamamos de kenosis, ele se esvaziou,
tornando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte da cruz, para que nós pudéssemos agora sermos alcançados por esta tão grande, rica, infinita misericórdia de Deus para com as nossas vidas, através de Cristo que veio para nos redimir e nos salvar. E neste domingo nós temos um grande objetivo, nós temos uma grande oportunidade de trazer isto para a Igreja do Senhor, o Verbo que se tornou em carne, acerca da vida de Cristo, que foi uma vida de grande exemplo para nós e para a humanidade, que mesmo sendo Deus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e que Deus nos dê graça, que Deus possa abençoar a cada um dos nossos professores, pastores, alunos que estarão participando neste domingo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possa estar hoje e sempre sobre todos, em nome de Jesus. Amém.